Boa tarde, hoje é dia 14 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henke, estou com meus alunos do 8º ano da Escola Padre Antônio Dragoni. Quem está online e ao vivo comigo através do aplicativo Centro de Mídias são os alunos Ana Júlia, Fernando, Felipe e a aluna Mariane. Eles estão através do aplicativo Centro de Mídias, devido à pandemia que a cidade se encontra, né? A gente está no modo remoto. Essa aula está sendo gravada e posteriormente será postada no YouTube, para que os meus alunos, demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo a aula ao vivo, possam assistir em um momento oportuno, né? Então, se você não é meu aluno e está assistindo essa aula também, deixa seu nome aí nos comentários no YouTube, da onde você é, se está gostando da aula, se está conseguindo entender, né? Se gostou da aula, curta a aula, compartilhe a aula com seus outros colegas, ajude, né? Se você gostou da aula, se você não gostou, tudo bem, fazer o que, né? Mas, se você gostou, curta, porque ao você curtir, essa aula vai aparecer para outras pessoas, para que elas possam assistir também, tudo bem? E falar em comentar, né? Epa, deixa eu ver um negócio aqui. Não era esses nomes eu já mandei o abraço para Leandra. Eu vou voltar aqui só um minutinho, vou apertar pausa na gravação. Mas aqui, Leandra de São Paulo, né? Leandra Lima e Caroline de São Carlos. Mas é um outro abraço que eu vou mandar hoje. Vou apertar pausa aqui e vou arrumar, só um minutinho. Então, continuando, né? Um abraço para Leandra de São Paulo, que fica a 266 quilômetros de Guapiara. Caroline de São Carlos, que fica a 325 quilômetros de Guapiara. E nessa semana, uma nova aluna, né, comentou nos nossos vídeos do 8º ano, a aluna Gabriele Fontanin. E ela escreveu que ajudou muito e que conseguiu aprender. Eu fico feliz, né, que as nossas aulas estão conseguindo ajudar. E ela é de Limeira. Limeira fica a 251 quilômetros de Guapiara. Eu tenho um cunhado que mora lá em Limeira. Ele é guapiarense também, né? Então, o material é o Currículo em Ação, 8º ano, volume 1. Situação Aprendizagem 4. Nós vamos começar hoje essa situação aprendizagem 4, por isso que é a parte 1. O material é o material fornecido pelo Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Vamos lá? Matemática. Isso aqui é o prefácio da parte da apostila da matemática. Ela fica na página 131. Aquela parte cinza nós já lemos durante as aulas, que está na playlist do YouTube. Agora nós vamos dar início à situação aprendizagem 4. Já as construções geométricas, utilizando os instrumentos como régua, compasso e esquadros, são as atividades desenvolvidas na situação aprendizagem 4. E aí tem essa imagem nessa página, né? Então, a habilidade em questão é a habilidade EF08MA15. Construir utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus e polígonos regulares. Nós vimos isso com mais afinco lá no material Aprender Sempre. Vocês estão lembrados, turma? Respondem para mim no chat. Nós vimos isso lá no material Aprender Sempre. Quem não viu, quem está escutando pelo YouTube, quem não viu, tem uma playlist só sobre o material Aprender Sempre. Lá tem mais sobre esse assunto. Então, se você ficar na dúvida ao assistir essas aulas, lá tem o material mais aprofundado sobre isso. Pelo que eu vi nessa apostila, essa apostila passa mais por cima sobre esse assunto. Lá foi mais aprofundado esse assunto, tudo bem? Mas o exercício dessa apostila é diferente dos exercícios de lá. Eu achei muito interessante isso.
Objetos de conhecimento, construções geométricas, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus e polígonos regulares. Então vamos lá. Essa aqui é uma parte que vai repetir nas outras aulas, que é o trecho que eu acabei de ler agora há pouco, que é aquela parte da apostila, que fala sobre a situação aprendizagem 4. Como eu já li, eu vou passar para a próxima slide. Ferramentas que podemos usar nas aulas, né? Então vamos lá, vamos lembrar o nome dessas ferramentas. Lembra do compasso? Vocês lembram qual é o compasso? Ah, professor, eu não lembro. O compasso é esse. Ah, mas esse é um desenho. Esse aqui é um desenho de um compasso, né? No vídeo, hoje vai ter um vídeo aqui, vocês vão ver o compasso, eu manuseando um compasso, tá bom? Régua. A régua a gente lembra, né? A régua é a gente mais útil, mais utilizável, quer dizer, né? Então essa é uma régua de 20 centímetros. E o transferidor. Você lembra do transferidor? Transferidor, existe os de 180 graus e existe o completo de 360 graus, né? Então essas são as ferramentas, os instrumentos que a gente pode estar utilizando nas aulas de hoje, tá bom? Vamos lá então? Então abram a apostila na página 139. Atividade 1. A construção da mediatriz, tá? A construção da mediatriz. Os nomes podem parecer complicados, porém não é tão complicado assim. A mediatriz de um segmento é um conjunto de todos os pontos que equidistam, olha que palavra, equidistam das extremidades do segmento. Isso significa que se você pudesse marcar todos os pontos que estão equidistantes dos pontos A, B da figura, eles formariam um conjunto denominado mediatriz. Professor do céu, complicou. Pode aparentemente estar complicado. Realmente, concordo com vocês, né? Lendo o texto e dá um nó na cabeça da gente, né? Palavras complicadas. E aí eu leio, dá a impressão que eu não entendi nada, né? E aí, para ajudar, vem uma imagem que deixa a gente mais confuso ainda. E eu concordo que essa imagem deixou mais confuso ainda, tá? Porque eu não vi essa imagem ser criada, ela já está criada. Então, quando você olha na apostila e olha essa imagem, você fala assim, meu Deus, eu estou lendo aquele texto e eu olho essa imagem e não entendo como ela foi feita. Então, se você não tem a explicação de alguém como que essa imagem foi feita, você vai ficar confuso mesmo, tá? Vocês concordam comigo? Respondem no chat se não é confuso esse texto e a imagem já pronta aí, né? Então lá, vamos ler com mais calma. A mediatriz de um segmento, o que é um segmento? Segmento é uma reta que liga dois pontos, tá bom? Que pode ligar mais de dois pontos, ela liga no mínimo 2 pontos. Então, a mediatriz de um segmento e o conjunto de na verdade aqui, eu não sei na apostila de vocês, mas aqui teria que ser não é e. É um conjunto, é o conjunto de todos os pontos que equidistam das extremidades do segmento. Isto significa que se você pudesse marcar todos os pontos que estão equidistantes, o que é equi? Equi vem de igualdade, equidade, tá? Equi faz lembrar equidade, então lembre disso, equidade,
igualdade, tá? Distantes, distância. Então, de igualdades distantes. Então, olha bem, esse C tá com uma mesma distância do A até o C, quanto do C até o B, tá? A distância dele é o mesmo. Esse ponto D tem a mesma distância do A até o D, quanto do B até o D. Então, eles têm a mesma distância. Eles são equidistantes dos pontos A e B. Olha o ponto E. O ponto E tem a mesma distância do ponto A e do ponto B. Entenderam? O ponto E tem a mesma distância do ponto A e do ponto B. O ponto G tem a mesma distância do ponto A e do ponto B. Entenderam agora o que é os pontos equidistantes? E aí, quando você traça uma reta entre esses pontos, você encontra a mediatriz. Você fala, mas professor, a imagem já está pronta, não entra na minha cabeça. Não esquente a cabeça. Eu fiz a representação passo a passo aqui. Eu fiz uma animação no computador para tentar entender. Então vamos com calma, tá bom? Preste atenção aqui do lado direito do vídeo. Olha lá. Né? Antes aqui tem uma observação, tá na apostila isso. A reta que une todos os pontos equidistantes, quer dizer que ela tem a mesma distância entre o A e o B. Ali eu tenho os pontos C, D, E, F, G, H, I, J, K, um monte de ponto, que todos eles têm a mesma distância entre ele e o A e ele e o B, tá? Eles têm a mesma distância. E aí, quando eu ligo todos esses pontos, ele forma a mediatriz do segmento AB. Só que eu fiz a animação. Vamos olhar a animação aqui do lado direito? Olha lá. Eu vou apagar essa imagem. Eu vou apertar pausa que eu esqueci de apagar essa imagem aí. Só um minutinho. Essa imagem não era para estar aí. Desculpa a falha novamente. Continuando. Vamos lá? Primeira coisa. Pontinho A. Tá aqui o ponto A, certo? Vamos lá. Ponto B. Ponto B tá ali. Tá? Ah, mas professor, aí é só 2 pontos. Eu não tô vendo o segmento AB. Vamos lá fazer o segmento. Põe uma régua, faço o segmento AB. Tiro a régua. Pronto. Aí está o segmento AB. Mas professor, aí só tem o segmento. Cadê os pontos equidistantes? Que tem a distância igual entre o A e o B. O que eu faço? Eu pego um compasso e abro ele com a ponta seca. Cadê a ponta da minha caneta? Então preste muita atenção nisso. Eu pego a ponta seca do meu compasso. Cadê? Aqui, ó. Eu ponho a ponta seca do meu compasso num ponto da extremidade. Eu tenho que abrir a abertura do compasso um pouco a mais. Tem que ser um pouco a mais? Não. Tem que ser a mais da que a metade. Eu não posso fazer menos que a metade. Mas por que é mais que a metade, professor? Já vou explicar para vocês. Eu tenho que fazer a mais que a metade. Me responde no chat. Vocês acham que aqui a abertura do compasso está mais que a metade? Sim ou não? Responde no chat para mim, por favor. Será que esse compasso está aberto a mais que a metade? Sim ou não? Responde no chat. Tem alguém no chat aí para me responder? Eu estou vendo que está a Ana Júlia, o Fernando, o Felipe e a Mariane. Responde no chat. A Mariane respondeu que sim, a Ana Júlia respondeu que sim. O Fernando e o Felipe não sei se está assistindo aula, não responde. Fernando, Felipe, responde aí se estiverem assistindo aula. Se estiverem assistindo aula, responde, por favor. Então, como eles não responderam ainda, vamos dar continuidade. E aí o que acontece?
Nas aulas que vão vir, eu vou mostrar para vocês que só precisaria fazer um tracinho embaixo, um tracinho em cima. Só que aqui eu vou fazer um círculo inteiro em volta do ponto B. Olha lá, fiz um círculo inteirinho em volta do ponto B. Tiro o compasso. Com a mesma abertura, eu nem fecho e nem abro. Não posso nem fechar nem abrir. Tem que pegar a mesma abertura e coloco a ponta seca agora aqui, ó. Eu coloco a ponta seca aqui, com a mesma abertura. Ah, é verdade, professor. Tava mais que a metade mesmo. Eu pego a abertura, um pouco mais que a metade, né, a mesma abertura, e faço o outro círculo. Olha lá, fez o outro círculo. Ah, professor, fez uma intersecção aqui e uma aqui. O que quer dizer essa intersecção? É onde elas se encontraram e eu faço um ponto em cada uma. Esse ponto quer dizer que a distância do A até aqui é a abertura do compasso. E a do A até aqui é a abertura do compasso, que é a mesma abertura dos dois lados. Então, esse ponto tem a mesma distância do A até esse ponto, e esse ponto tem a mesma distância do B até esse ponto. Então, esses pontos são equidistantes. O que eu faço depois? Eu posso apagar esses rabiscos que eu fiz com o compasso. Ah, professor, então quer dizer que é isso que foi feito aqui? Sim, é isso que foi feito nesse ponto e nesse ponto. Ah, mas aqui tem um monte de ponto, professor. Como que foi feito esse monte de ponto? Foi pego o compasso e foi feita uma nova abertura, uma abertura qualquer. E o que foi feito com a nova abertura? Foi feita uma nova circunferência. Foi pego a mesma abertura e foi posto do outro lado. E foi feito uma nova circunferência. Foi tirado o compasso e na intersecção, o que é intersecção mesmo, professor? É onde se juntou, se encontrou os dois riscos, né? Os dois tracinhos. Foi feito mais dois pontinhos. Olha lá, vou apagar minha tinta lá. Fernando e Felipe, vocês estão assistindo a aula? Responde no chat, para eu saber se vocês estão assistindo a aula ou se só deixaram ligado o centro de mídias e não estão assistindo. Então, consegui mais 2 pontos. Opa, esses 2 pontos, aparentemente, a Mariana eu sei que está assistindo, está respondendo. A Ana Júlia também. O Fernando com o Felipe que estão aparentemente online, mas não estão respondendo. Eu acho que eles não estão assistindo. Então, aqui eu consegui mais 2 pontos. Apago as duas circunferências e eu tenho mais 2 pontos. Vamos fazer mais 2 pontos? O que eu faço? Pego novamente o compasso com uma nova abertura, faço uma nova circunferência. Pego o mesmo tamanho do compasso, mesma abertura, vou do outro lado e faço uma nova circunferência. E consigo mais 2 pontos. Olha lá os 2 pontos. Olha, professor, consegui mais 2 pontos. Posso apagar, né, a circunferência. Na verdade, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando vocês estão com o compasso, com a ponta seca aqui, você pode vir aqui e fazer só isso aqui, ó. Só um tracinho aqui, vem com o mesmo tamanho e faz um tracinho aqui. Você vem com a ponta seca aqui, vem aqui e faz só um tracinho aqui e só um tracinho aqui. Opa, só um tracinho aqui. Você não precisa fazer a circunferência inteira, tá? Hoje, ainda hoje, na aula de hoje, vocês vão ver eu fazendo isso, né, sem fazer a circunferência inteira. Ou se faz meia circunferência só, tá? Mas por que você fez circunferência inteira aqui, professor? Porque no PowerPoint é mais fácil para mim fazer a circunferência inteira do que eu conseguir fazer só esse tracinho, tá bom? É mais por conta da montagem do PowerPoint, tudo bem? Então vamos lá. Depois de feito isso, eu apago e aí eu tenho aqueles 2 pontos.
Será que dá para fazer mais um? Dava, né? Só que eu subi as letras sem querer no lugar errado. Mas vamos lá. Dá para fazer mais um. Olha lá. Fiz a circunferência de um lado. Vou lá, faço a circunferência do outro lado e encontro mais um pontinho, mais 2 pontinhos, tá? E aí eu posso trazer as letras. Ah, eu trouxe a letra C, D, E, F, G, H, I, J. Ah, professor, mas lá tem o K, é verdade, eles colocaram mais um ponto lá, mas eu não preciso colocar mais um ponto, tá? Mas, professor, isso aí é só pontos. Eu ainda não tenho a minha mediatriz, porque a mediatriz é um traço que atravessa o segmento. Cadê esse traço? Muito simples. Ah, desculpa, ele vai terminar de fazer ali. Não deu tempo de eu testar, tá? Agora sim ele vai ficar bonitinho. Coloco as letras. Agora ficou bonitinho. Coloquei as letras. Agora eu vou traçar a mediatriz. Põe uma régua aqui e olha a mediatriz subir bem devagarzinho, ó, que bonito. Traçando todos os pontos, tá? E aqui está a minha mediatriz. Mas, professor, quantos pontos eu preciso para traçar a mediatriz? Responde para mim no chat quantos pontos vocês acham que eu preciso para conseguir traçar a mediatriz. No mínimo, quantos pontos? No máximo, quantos pontos eu consegui. Mas no mínimo, quantos pontos eu preciso para traçar a mediatriz? Ana Júlia, Mariane, Felipe e Fernando. Se é que estão assistindo o Felipe e o Fernando. Responde no chat para mim, por favor. Quantos pontos vocês acham que precisa para que eu possa traçar a mediatriz? Vocês acham que precisa de 1 ponto? De 2 pontos? De 3 pontos? Quantos pontos vocês acham que é necessário? Não tenham medo de errar. Mariane, Ana Júlia, vocês estão conseguindo me escutar? Isso, Mariane. No mínimo é 2, tá? No mínimo é 2. Não preciso mais do que 2. Porque dizem que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, para uma reta, eu preciso de somente 2 pontos, tá bom? Aqui é um exagero de precisar de um monte de pontos. Eu só preciso de 2. Mas eu fiz isso aqui para poder explicar o porquê dessa imagem. Aí eles fizeram aqui, ó, um monte de linha. Eu não tenho essa apresentação. Eles fizeram um monte de linha ligando os pontos aqui para mostrar que eles são equidistantes. Quer dizer que é o mesmo tamanho dessa reta é o mesmo tamanho dessa reta. O mesmo tamanho dessa reta é o mesmo tamanho dessa reta, entenderam? Por isso que eu fiz a representação, para entender o que era aquela imagem. Que eu olhava aquela imagem e falei, nossa, que complicado de entender e ler aquele texto ali, certo? Então vamos lá agora. Agora sim que eu vou ter que ser meio ágil aqui, vou ter que desligar o microfone, ligar um cabo, então eu vou ver se não vai dar baianada aqui, tá? Atrapalhada minha aqui, certo? Então vamos lá. A partir disso, veja como é possível construir a mediatriz utilizando régua e compasso. Torna a dizer, né? Já falei isso para vocês lá no Aprender Sempre, né? Infelizmente tem que ter o compasso, né? E uma régua. A Mariane parece que tinha falado para mim que construiu um compasso, né, Mariane? Então, se você construiu, talvez você vá conseguir fazer. Mas, se não construiu, talvez... na Júlia, no caso, se não tem ainda o compasso, não vai conseguir fazer. Vou tentar mais uma vez. Fernando, Felipe, estão assistindo a aula? Se estão assistindo a aula, avisem no chat, porque aqui aparece que vocês estão online, mas vocês não me respondem no chat. Então, a partir disso, veja como é possível construir a mediatriz utilizando régua e compasso.
Primeiro passo. Construa um segmento AB. Veja o vídeo. Então vamos lá. Passo 1. Construa o segmento AB. Eu venho com a régua, pego um ponto, né? Primeiro, ponto A, ponto B. E vou construir o segmento. Com uma régua, ligo o ponto A e o ponto B. Passo 1 concluído. Segundo passo. Com a ponta seca do compasso centrada em A e a abertura maior que a metade do segmento AB, trace um arco em cima e outro embaixo do segmento AB. Veja o vídeo. Com a ponta seca no ponto A, eu tenho que fazer uma abertura maior que a metade. Então, fiz uma abertura maior que a metade. Eu coloco a ponta seca no A e faço um traço acima, certo? E outra abaixo. Nada impede de eu fazer uma meia circunferência também, tá bom? Esse segundo passo concluído. Terceiro passo. Com a ponta seca do compasso centrada em B e a mesma abertura anterior, trace um arco em cima e outro embaixo do segmento AB. Na intersecção dos arcos anteriores, ficam definidos os pontos P e Q. Veja o vídeo. Com a ponta seca do compasso centrada em B e a mesma abertura anterior, que é a mesma, trace um arco em cima e outro embaixo do segmento AB. Então vamos lá, vou fazer o mesmo, um traço lá em cima e um traço aqui embaixo. Lembrando, nada impede de eu fazer uma meia volta aqui, tá? Mas o que ele pede é um tracinho lá e um tracinho aqui. Continuando, na intersecção dos arcos anteriores, ficam definidos os pontos PQ. Então, um ponto aqui e um ponto aqui. Qual é P, qual é Q? Tanto faz. Ponto P, ponto Q. Terceiro passo concluído. Quarto passo. Trace a reta R que passa pelos pontos P e Q. Logo, a reta R é a mediatriz do segmento AB. Quarto passo. Trace a reta R que passa pelos pontos PQ. Então eu vou traçar uma reta chamada de reta R, que passa pelo ponto PQ. Logo, a reta R é a mediatriz do segmento AB. Então, essa reta chamada de R é a mediatriz do segmento AB. Feito a experiência. Finalizado, vamos para o próximo exercício. 1.1. Construa o segmento AB e trace a mediatriz desse segmento. Encontre N com o ponto médio do segmento AB. Trace a mediatriz do segmento AN, vai ser um novo segmento, e a mediatriz do outro segmento NB. Registre os procedimentos da construção. Veja o vídeo da experiência que eu fiz. Veja lá. Exercício 1.1.
construa um segmento AB. Então, primeira coisa, construir o segmento AB. Vamos lá então. Vou fazer o ponto A e vou fazer o ponto B. Vou fazer um mais longe do outro aqui. Ponto A e ponto B, certo? E agora ele pede que eu trace uma mediatriz desse segmento. Primeiro, vou traçar o segmento. Então, para traçar o segmento, basta fazer um segmento entre os dois pontos, certo? Agora ele quer que eu faça o quê? Ache a sua mediatriz desse segmento. Lembrando, eu preciso fazer uma abertura maior que a metade. Aqui já tem maior que a metade. Pego a ponta seca no ponto A, faço um segmento ali em cima, com a mesma abertura, um risquinho aqui embaixo, um arquinho, né? Venho no ponto B, com a mesma abertura, faço um risquinho ali em cima, com a mesma abertura, faço um risquinho aqui embaixo. Tudo bem? Agora venho traçar a mediatriz. Então vamos lá, traçando o ponto aqui, ponto aqui. Pede para que eu dê o nome nos pontos? Não. Então vamos lá. Tracei a mediatriz, certo? E aí, encontrei o ponto N. O ponto N é a intersecção da mediatriz com o segmento AB, certo? Olha lá, encontre N, o ponto N, ponto médio do segmento AB, quer dizer que o mesmo tamanho que ficou do A até o N é o mesmo tamanho do N até o B. Trace a mediatriz do segmento AN. Agora ele quer que eu encontre a mediatriz do segmento AN. Com o compasso, passou muito mais da metade, né? Então eu não vou fazer uma coisa muito exagerada. Passou da metade? Vem aqui, pego, compasso, pouco mais que a metade. Faço um arco ali em cima, pouco mais que a metade, faço um arco aqui embaixo. Do outro lado, lá no ponto N agora, pouco mais que a metade, o mesmo tamanho, quer dizer, né? Faço um segmento ali e aqui. O primeiro que eu tinha feito não foi o suficiente. Eu volto lá, no mesmo lugarzinho que eu tinha feito e continuo aqui. Consegui fazer a intersecção entre os dois pontos, os dois arcos. Faço um ponto e achei a mediatriz entre o ponto A e o ponto N. Achei a mediatriz entre o ponto A e o ponto N. Vou aproveitar a mesma abertura, já que tem o mesmo segmento e deu certo, venho fazer aqui também, ó. Ponto N, faço aqui uma intersecção. Um arco aqui, venho do outro lado, um arco e um arco aqui. Achei novamente duas intersecções, na parte de cima e na parte de baixo. E com a régua, venho novamente achar a mediatriz. Pronto, feito o exercício 1.1. Registre o procedimento da construção. Registrei através de um vídeo que vocês estão assistindo aí. Tudo bem? Bom, acabou. Então eu gostaria de agradecer os alunos que assistiram a aula de maneira ao vivo. Gostaria também de agradecer se você que assistiu pelo YouTube até aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Então agora eu vou conversar com meus alunos no privado, lá no Centro de Mídias. Então, se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, comente, compartilha, curte, quando você curte, acaba ajudando a divulgar as aulas. Muito obrigado, até a próxima!